Boa noite. Vamos aqui falar sobre o propósito eterno de Deus. Segundo o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos planejou antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, antes de fazer o mundo, Deus já pensou em fazer a raça humana e que essa raça humana vivesse perante Ele em amor e viver eternamente, sem pecar. E assim Deus, em Gênesis 1:26, criou o homem. Em seguida criou a mulher, Adão e Eva. E deu uma ordem que ele multiplicasse, enchesse a terra de pessoas como eles, santos e irrepreensíveis, e viver perante ele em amor. E assim Adão vivia. Todos os dias Deus conversava com Adão, toda a tarde. E Adão dependia de Deus e vivia ali numa comunhão com Deus diária. Em Gênesis 3:6 diz que Eva desobedeceu a ordem que Deus tinha dado e comeu do fruto que Deus tinha proibido. Em seguida deu ao seu marido Adão e os dois caíram. Se tornaram independentes de Deus, e com isso passaram a fazer a sua própria vontade. E com isso, Deus os castigou, porque ele tinha dado a ordem, enquanto eles permanecessem obedientes, eles não ia ter nenhuma retaliação. E o fato é que eles tinham toda uma conjuntura, tinham tudo para viver feliz, para viverem bem, porque Deus deu todas as condições, Deus deu tudo, um jardim lindo, o Jardim do Éden, com toda uma estrutura para eles criarem, procriarem e viverem na presença de Deus. Mas eles escolheram o pecado. E o pecado, em Romanos 6:23, diz que trouxe a morte, e a morte eterna, não só para Adão e Eva, mas para todos os descendentes até chegar em nós. O fato é que cada um de nós que nasce hoje, uma criança, por mais linda que ela seja, ela já nasce com a condição de pecador. Se essa criança que nasce e cresce e ela não se rende a Cristo, não crê em Jesus e não entrega sua vida para Cristo, ela vai para o inferno. Isso é o que diz a palavra, porque as consequências da desobediência de Adão passou para nós, como um vírus passa de pai para filho. E foi isso que a raça humana legou de Adão e Eva, o pecado, e como consequência a morte e a morte eterna. Mas esse Deus que é tão justo e repudia o pecado, ele também é amor. Em João 3,16 diz que esse Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Em Mateus 24:14 vai falar que esse amor de Deus é através de Jesus Cristo, de crermos em Jesus. Quando recebemos Jesus pela nossa fé, quando damos lugar a Ele, quando cremos e entregamos nossa vida para Ele, nós passamos a viver no Evangelho do Reino. Passamos a ser reinados por Cristo novamente. Porque Adão, quando vivia antes do pecado, ele era reinado por Deus. E agora, depois que Deus amou, foi justo em castigar o homem, em seguida, agora ele é amor em dar seu próprio filho, sendo ele mesmo, sendo o próprio Deus, ele vem para dizer que o homem tem que viver um evangelho do reino, as boas notícias que Deus quer reinar o homem novamente. E em Atos 2:38 diz que para isso nós devemos nos arrepender, ser batizados em nome de Jesus Cristo e receber os dons do Espírito Santo, para podermos, como diz, sermos filhos de Deus, como diz a palavra. E receberemos, ao nos arrependermos, sermos batizados e recebermos os dons do Espírito Santo, nós recebemos o poder de Deus em nossas vidas. E o arrependimento é a mudança de atitude, mudança de mentalidade. Eu governava a minha vida e agora eu não governo mais. Agora quem governa é Cristo. O batismo é uma lavagem de pecados através do próprio Cristo. O batismo não é um símbolo, ele é uma realidade espiritual, onde nós somos lavados dos nossos pecados
para poder receber os dons do Espírito Santo. E esses dons do Espírito Santo, a gente vai, em Atos 1,8, diz que nós recebemos o poder para testemunhar o nome de Jesus. E também outra característica, que é uma característica interior, que é em Gálatas 5,22, diz que nós vamos ter amor, vamos ter paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, fé. Então, são requisitos que vai mudar a nossa estrutura interior e vai nos deixar mais parecidos com Cristo. E, consequentemente, como diz em João, capítulo 1, versículo 12, que nós vamos ser, na realidade, filhos de Deus. Porque antes, no pecado, quando somos pecadores, nós somos, como Jesus próprio disse em João, somos filhos do diabo. E com isso teremos como consequência a morte eterna, que é no inferno, no lago de fogo, que arde como enxofre, que a princípio foi feito para Satanás e seus anjos, mas em consequência o homem, ao pecar, vai também para esse lugar. Então a única forma de nós sairmos dessa condição de pecadores, voltarmos ao que éramos como Adão e Eva eram antes do pecado, é crer em Jesus, declarar a nossa fé em Jesus, arrepender dos nossos pecados, sermos batizados, receber os dons do Espírito Santo, para podermos ser filhos e, consequentemente, ter a vida eterna. É a única forma. A pessoa pode ter todas as qualidades humanas possíveis. Pode ser uma pessoa muito boa, pode ser pessoa que tenha ONGs, de cuidar de pessoas, cuidar de hospitais, de ser caridosa, mas se ela não crê em Jesus, ela não tem a vida eterna. Isso é que causa, faz do evangelho algo tão forte, algo que vai trazer para nós cristãos as consequências de perseguição e até morte, porque muita gente tem uma justiça própria em si, muita gente se acha salvo pela sua bondade, pela sua forma íntegra de viver no meio humano, mas se não crê em Jesus Cristo, nada feito, ela vai morrer eternamente e, consequentemente, no lago de fogo. Então Jesus, ele vem para nos retirar desse lugar hoje, aqui, através da nossa fé. Boa noite.